Daniel capítulo 7, irmãos. Hoje eu vou continuar, nós vamos extrair as últimas lições aqui deste capítulo. Vou ler com vocês o primeiro versículo. Diz assim, Daniel capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, para meditarmos, Senhor, na sua palavra. Pedimos, Senhor, que o Espírito Santo, ele venha a nos ensinar, venha nos dirigir nesta pregação, para que tudo que falarmos, entendermos, falarmos aqui, seja realmente a palavra. E o Senhor aplique aos nossos corações, Senhor. Nos edifique na sua verdade, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, que assim seja, para a sua glória eterna. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Eu quero, meus irmãos, mais uma vez, tirar aqui as lições, mas eu queria fazer a leitura, como eu fiz semana passada, do capítulo completo. Tá bom? Vamos ler a partir do versículo 2. Acompanhe comigo a leitura de Daniel capítulo 7, versículo 2, diz assim. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, o seu reino tal que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram.
Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha 8 olhos, que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Amém. Fiz questão, irmãos, mais uma vez, fazer a leitura aqui completa do capítulo. Nós passamos várias semanas estudando versículo após versículo, meditando aqui, procurando pela graça de Deus o significado desta profecia. A primeira profecia de Daniel, Deus permite, nós vamos estudar as outras profecias. Mas, basicamente aqui, irmãos, o que é que nós aprendemos? Somente relembrando vocês que Deus, nosso Senhor, estava mostrando ao profeta Daniel, nessa época do exílio babilônico, o que ele iria fazer na história humana. Que ele tinha 2 povos, um povo dele ali no meio da humanidade, e um povo que não era dele, evidentemente, subentende-se assim, porque aqui você percebe claramente que ele está falando o tempo todo dos santos do Altíssimo. Então o Senhor tem o seu povo. Ele está falando aqui, irmãos, que este povo, ele vai um dia reinar com ele, com o próprio Deus, para sempre. Mas na pessoa do Filho do Homem, que aparece aqui no versículo 13 e 14, que vai receber o domínio, que é o próprio Jesus, nós sabemos disso, aquele que é o Deus homem. Ele diz aqui, porém, que este reinado virá no final da história. Aqui o que o Senhor está mostrando para nós é um panorama da história, é como um sobrevoo, olhando por cima, rapidamente, mostrando o que vai acontecer. Enquanto o mundo, então, não se conclui, a história da humanidade aqui, nessa época, né, nessa fase da história, o que Deus está dizendo é que vai ser muito difícil para o seu povo. Ele manifesta isso aqui através da visão de 4 animais terríveis, 4 bestas que se levantam do mar tempestuoso e que elas são violentas, mostrando reinos violentos, mas a última delas é a pior, que é o do animal aqui que ele nem descreve, e especialmente se destaca aqui o chifre falante, que fala contra Deus, e a violência que este animal, representando o 4º reino, vai exercer contra o povo de Deus. Nós observamos aqui, irmãos, que esta profecia se aplica à própria vida de Daniel ali, a história, naquele momento, bem pertinho de Daniel, se referindo ao próprio Império Babilônico, ao Império Persa,
ao Império Grego e depois ao último império grande e terrível, Império Romano, que perseguiu muito a Igreja de Jesus, que através do Império Romano, os judeus perseguidores mataram o próprio Jesus, nós sabemos disso. Então, o que nós temos aqui é essa profecia do que iria acontecer. Como seria difícil naquele período ali, para o próprio povo de Deus, antes da vinda de Jesus, e depois ali, logo imediatamente da vinda de Jesus, naquele primeiro século ainda. Mas essa profecia também se aplica a toda a história da igreja. Nós temos, irmãos, se vocês pegarem livros de história da igreja, vocês vão ver que há momentos muito difíceis para a vida dos cristãos genuínos, mas especialmente esse texto se aplica ao finalzinho da história, que aqui fala que virá um juízo final, mas antes desse juízo se manifestará exatamente o chifre falante, que vai ser, nós já observamos aqui, tomando ali o Apocalipse, e até me referi a outros textos das Escrituras, como o próprio texto de 1 João, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, a palavra de Deus vai nos informar que virá um homem terrível, onde estará nele todo o poder maligno do próprio Satanás, como nunca esteve em nenhum homem da história. E esse homem, então, vai perseguir a igreja. No finalzinho, porém, o Senhor virá e vencerá, estabelecerá o juízo, matará o quarto animal. O texto aqui fala em várias vezes que ele vai matar este animal, essa visão do juízo, né? Falei para vocês assim que existe um andar de cima, um andar de baixo. Então Deus está mostrando para Daniel o reino lá do céu, Deus como juiz, e aqui essas coisas todas acontecendo na terra. Mas um dia vem o reino que desce do céu, como mostra Apocalipse, e o Senhor vai reinar com o seu povo no novo céu, na nova terra. Então, irmãos, a palavra de Deus aqui está nos relatando essas coisas. Nós fizemos aqui a exposição desses 28 versículos, pela graça de Deus, e semana passada eu disse para vocês que eu ia extrair daqui 9 lições, não consegui completar as 9, fomos até a 6ª, e hoje eu quero concluir as 3 últimas lições aqui. Mas eu quero relembrar rapidamente as 6 lições da semana passada. Vamos relembrar, então, as 6 lições que eu tratei aqui com vocês domingo passado, e aí, então, continuarmos com as 3 últimas lições. A primeira lição é a seguinte: Deus revelou seu plano soberano para a humanidade a Daniel, e ele registrou essa revelação para nós. Ele registrou neste capítulo. Este capítulo é um exemplo do que acontece em toda a Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus, portanto, a Escritura, ela é fundamental. Nós não podemos ter o conhecimento desse plano de Deus fora da Escritura Sagrada. Então, como a Bíblia é importante, nós devemos buscar a verdade nesse livro. Esse livro não é um livro comum, é a palavra de Deus, é a Escritura do Senhor. Segunda lição que nós tiramos aqui, irmãos, é que há um mundo de cima e um mundo de baixo. Há um andar de cima e um andar de baixo. Aquela visão de Daniel, ele viu o juízo lá no alto, mas viu também os animais aqui embaixo, saindo do mar tempestuoso. Aí nós tiramos a lição dizendo o seguinte, que nós só podemos conhecer este andar de cima, nós estamos aqui nesse mundo, nós não estamos vendo, irmãos, lá o céu, nós não sabemos nada disso, a não ser que Deus revele a nós, e Deus revelou a nós, por sua palavra, e principalmente pelo próprio Jesus. Lembra que Jesus diz assim? Até me lembro daquela parte que ele diz assim, que ele veio do céu, né? E ele nos revela o céu. Então nós só podemos conhecer o céu por meio da palavra, e conhecendo o céu por meio da palavra, nós podemos interpretar a terra de forma apropriada. Por quê? Porque quando nós não conhecemos o céu, nós pensamos que só existe aqui as coisas do mundo, e nós não pensamos no que virá. Mas quando nós temos a fé no céu e sabemos que Jesus vai voltar, nós interpretamos o mundo apenas como uma peregrinação. A Bíblia diz que nós somos peregrinos, irmãos, e que nós não devemos construir a nossa casa aqui no mundo, porque esse mundo vai passar. Terceira lição: Deus é soberano, ainda que existe grande arrogância nos reinos do mundo. Esses reinos são extremamente arrogantes. Nós estudamos aqui. Mas Deus é o soberano, não importa que os reinos sejam arrogantes. Portanto, a lição é que nós não devemos nos deixar levar pela arrogância do mundo. O cristão não tem direito de ser orgulhoso, arrogante, prepotente. Ele tem que ser humilde, ele tem que saber, ele tem que ser diferente dos reinos do mundo. Ele tem que saber que quem reina é o Senhor. Se ele crê em Jesus, ele vai se tornando cada vez mais humilde, dependente de Deus.
Pela fé, exatamente, nós devemos esperar em Deus, pela fé na sua revelação na pessoa de Jesus. Quarta lição: há uma cegueira muito grande, há muita cegueira, há muita arrogância contra Deus e violência no mundo. Mas virá o juízo final, que destruirá os arrogantes. Ou seja, existe arrogância, existe uma cegueira por causa dessa arrogância, uma total cegueira sobre Deus e sobre a sua glória, mas isso não interessa. O juízo virá e vai destruir os arrogantes. Somente o povo de Deus será salvo neste juízo vindouro, o povo do Filho do Homem, como nós estudamos aqui. Então a lição para nós, mais uma vez, é que nós não somos mais cegos, nós devemos crer e esperar esse juízo e a única salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. O cristão não deve viver como um cego, ele agora entende, ele deve viver de acordo com essa luz que Deus tem dado a ele. Quinto lugar, a grande violência e opressão nos reinos do mundo que se volta especialmente contra o povo de Deus. O texto aqui deixa bem claro. Eles são todos violentos, mas eles são violentos especialmente contra a igreja, contra o povo de Deus. Isso se manifestará da pior forma possível no final da história, como eu disse para vocês há pouquinho, no reino do anticristo. O povo de Deus, esta é a lição, deve estar consciente disso para não se escandalizar. Nós não devemos ficar assustados com as perseguições que poderão acontecer. Às vezes a igreja, como acontece no Brasil, a igreja no Brasil, na verdade, não sabe o que é perseguição, né? Perto de outros lugares do mundo em que realmente há perseguição. Mas existe sempre uma perseguição, existe sempre, o evangelho de alguma maneira sempre é perseguido, né? Mas existe, às vezes, a perseguição se torna muito forte, muito terrível, mortal, e Jesus disse que nós podemos passar por isso lá em João 16. Portanto, nós não devemos ficar escandalizados, irmãos, se as coisas piorarem. A nossa fé deve estar sempre na pessoa bendita de Jesus. Sexta lição, foi a última que eu falei semana passada. As armas contra a igreja são duas armas, pelo menos, que o texto nos mostra aqui. A primeira é a violência. E isso tem acontecido muitas vezes ao longo da história, como eu tenho dito para vocês, e vai acontecer de forma pior no final da história. Mas também as palavras arrogantes, o chifre falante. E as palavras arrogantes alimentam a violência. Tá? Então você vai perceber o seguinte: o que existe no mundo? No mundo existem muitos discursos. E, no final das contas, fora do Evangelho, de uma forma ou de outra, todos os discursos fora do Evangelho são discursos de ódio. Todos os discursos acabam produzindo uma espécie de nós contra eles. Nós que cremos nesses discursos somos os melhores e os outros que estão fora da nossa crença são pessoas terríveis. Então, nós contra eles. O Evangelho não faz isso. O Evangelho vão a eles e deem a boa notícia a eles. Então nós temos que entender, irmãos, que a igreja de Jesus, ela não tem nada a ver com esses discursos do mundo. Os ministros do Evangelho são ministros do Evangelho, da boa notícia. Não estão nos púlpitos para anunciar discurso filosófico, político, ideologias humanas. E como Paulo dizia lá em Timóteo, fábulas e genealogias, que era o problema no tempo dele lá. O anticristo, ele tem seus discursos. O anticristo vai se parecer até mesmo cristão. Eu tenho dito para vocês que ele tem um braço político, que é o braço da violência, né? É onde ele chega pisando, mas ele tem um braço também religioso. E esse braço religioso se manifestará muito mais nos discursos, né? Talvez ele até pareça um cristão, né? Ele vai conquistar, possivelmente, muitos cristãos professos, mas a palavra de Deus mostra que aqueles que são realmente de Cristo não seguirão o anticristo. Então a lição para nós hoje, irmãos, é que o povo de Deus deve estar prevenido sobre esses discursos. Nós temos que firmar a nossa fé, a nossa visão do mundo, a nossa esperança no Evangelho das Escrituras, na palavra de Deus, e não em discursos humanos. Só quero dizer mais uma coisa sobre isso. A igreja ela está sempre ameaçada por essa tentação. E se você for estudar a história da igreja, e a história recente da igreja, e o momento atual não é diferente, não. Tem muita gente se deixando levar por discursos que não tem nada a ver com o santo evangelho de Jesus Cristo. Então, nós devemos
estar prevenidos dessas coisas pela fé nas Sagradas Escrituras. Ok, meus irmãos, aqui foram as lições da semana passada. Eu tenho só 3 mais lições para nós meditarmos hoje aqui. Vamos pensar então na 7ª. E o que é que eu quero falar para vocês aqui? A 7ª lição nossa é o seguinte: qual é o consolo do povo de Deus na perseguição? Onde nós achamos verdadeiro consolo? Veja, o consolo do povo de Deus na perseguição está na esperança. O texto todo aponta para isso, irmãos. Desde o início até o final, esse foi o propósito de Deus ter dado essa profecia para Daniel, e esse é o propósito dele para todos aqueles que creem no Senhor, são seu povo ao longo da história. O consolo do povo de Deus na perseguição está na esperança do reino vindouro e eterno do Filho do Homem. O povo de Deus deve esperar este reino pela fé e não se distrair com o mundo. Então vamos tratar aqui rapidamente desse assunto. Eu quero convidar vocês a lerem comigo 2 versículos aqui do capítulo 7, versículo 26 e o versículo 27. Acompanhe aí comigo, por gentileza. Diz assim: 26 e o 27. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Se vocês forem olhar o versículo 25, antes desse que eu li, que vai vir o juízo, e então o reino será dado ao povo do Santo do Altíssimo, o versículo 25, ele é terrível para o povo de Deus. Ele diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles, os santos do Altíssimo, serão entregues na sua mão, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, irmão, vai ser muito difícil o final da história para a igreja, muito difícil. Vai ser um tempo realmente de grande tribulação, de grande perseguição. Perseguição, nós acreditamos, mundial. O anticristo, diz o texto, ele vai destruir o Santo Altíssimo. Quando ele diz assim, destruir, não significa que vai aniquilar, mas que ninguém pode destruir a igreja, evidentemente, mas que vai ser uma perseguição fortíssima, terrível, muito dolorida. Diz aqui que os santos serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Já estudei isso aqui com vocês, né? O texto está dizendo, na verdade, que essa metade de um tempo, quando ele pensar que ele já venceu, no 4º período, no 4º tempo, aí no meio do 4º tempo vai ser interrompido, ou seja, vai ser metade de um tempo. Mas durante esse período, que nós não sabemos, não podemos dizer quanto tempo é, né? A Bíblia não está dizendo exatamente, vai ser 3 anos e meio, não dá para saber. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Deus determinou soberanamente e que por um período a igreja será extremamente perseguida. Então vai ter esse período no final, tá? E vai ter também, irmãos, momentos na história da igreja. É por isso que a profecia, eu disse para vocês, a profecia se aplica ao tempo de Daniel, a toda a história e ao final da história. Vão ocorrer momentos na história da igreja em que a perseguição vai ficar muito difícil. Neste momento mesmo, enquanto nós estamos aqui, está ali a porta da igreja tranquilamente livre para qualquer pessoa chegar, nós não estamos fazendo um culto secreto, o culto é público, porque, graças a Deus, nós temos liberdade de culto no nosso país. Mas, meus irmãos, há locais onde o cristianismo ele é muito perseguido, é terrível, é terrível. Então, nós devemos entender que pode acontecer também isso conosco. Nós não podemos imaginar que isso vai ser todo tempo assim, tranquilo.
Pode acontecer uma perseguição, tá? Pode ocorrer. Veja, Jesus diz assim, nós não podemos nos assustar com a possibilidade, porque ele disse que pode ocorrer. Ele chegou para os seus discípulos e disse assim, olha, as coisas vão piorar, vocês vão ser expulsos da sinagoga, vocês podem ser mortos, então não se escandalizem, não se assustem. Agora, meus irmãos, o fato de nós não nos escandalizarmos, de nós não nos assustarmos, aliás, de nós não nos surpreendermos, é um lado da questão. O outro lado da questão é que nós precisamos ter consolo, mesmo na possibilidade de ter perseguição, sabendo que pode ocorrer, mas nós não devemos ficar com medo. Olha o que a Bíblia nos ensina, preste bem atenção nisso. A Bíblia não nos ensina nós ficarmos com medo, ficarmos apavorados. O Senhor Jesus Cristo não está dizendo isso aqui para nós ficarmos com pavor de que as coisas possam piorar, mas para nós ficarmos conscientes de que as coisas podem piorar. Jesus não está dizendo isso aqui para nós não ficarmos apavorados com a vinda do anticristo, mas para nós termos a informação de que virá o anticristo. É para nós não nos surpreendermos, não acharmos que a vida cristã é um mar de rosas, que não haverá sofrimento, porque pode haver sofrimento. Mas não é para nós ficarmos, preste bem atenção nisso, eu desejo de todo o coração que vocês peguem isso que a Escritura está nos ensinando. Não é para nós ficarmos com medo. O povo de Deus não é para ter medo de nada. Não é para ter medo de governo, não é para ter medo do futuro, não é para ter medo de nada, não tem que ter medo de nada, irmãos. E deixa eu abrir aqui um certo parênteses, não é nem tanto parênteses, tem a ver com isso, mas que eu quero passar com vocês, que eu já tenho conversado com alguns irmãos e creio, e já falei aqui nessas mensagens sobre isso. O medo, ele é uma forma de você manipular o povo. Tá? Eu vou dar um exemplo bíblico aqui para vocês, que é um exemplo, inclusive, clássico nas Escrituras. Vocês lembram como que Faraó, no Egito, ele conseguiu fazer com que os egípcios perseguissem os judeus, os israelitas, lá no meio deles? Faraó disse assim, olha, esse povo está grande demais. Esse povo está muito grande no nosso meio. E eles vão se unir aos nossos inimigos. E a coisa vai ficar feia para a gente. Vai ficar muito ruim para nós. Então, o que ele estava fazendo ali, irmãos? Ele estava semeando o quê? O medo. É interessantíssimo que, se você for estudar história também, eu vou até colocar assim, a história do discurso do chifre falante. Tá? Pode até fazer um livro assim, tomando aqui esse texto de Daniel. Se a gente for estudar os discursos na história, nós vamos perceber que os discursos, eles têm o elemento de colocar medo nas pessoas. De dizer assim, olha, tem um perigo ali. Estude, por exemplo, o que fez o Hitler. Ele semeou medo. É interessante que o Evangelho faz o contrário. Ele semeia o consolo. Não é interessante isso? Então fica aqui uma lição para nós, meus irmãos. Quando Deus diz que vem a perseguição e que as coisas podem piorar, não é para semear o medo, é para semear a consciência. Nós não somos pessoas infantis. Nós não somos como essas duas pequeninas, lindas crianças que estão aqui, né? Que elas são ainda o quê? Infantis, inocentes. Elas não entendem as coisas. O Ed e a Luísa têm que protegê-las. Não somos como a outra criancinha lá atrás, né? Essas 3 crianças que estão aqui hoje no nosso grupo. Os pais têm que protegê-las, porque elas são o quê? Inocentes, elas não têm percepção do perigo. Deus não quer um povo inocente, infantil. Deus quer um povo consciente. Então, por isso que ele diz assim, olha, não se iludam, ser cristão não é fácil. As coisas podem piorar. Mas, ao mesmo tempo, quando se diz que ele não quer um povo infantil, ele quer um povo maduro, consciente, ele não quer um povo medroso.
Ele não quer que nós sejamos levados por discursos que semeiam medo. Não, meus irmãos. Qual é o consolo do povo de Deus? O consolo do povo de Deus não é ouvir discursos que semeiam medo, discursos parecidos com o do faraó, mas ouvir o evangelho, a profecia de Daniel, a profecia do Apocalipse, que diz assim: virá o rei e vocês vão morar com ele no novo céu, na nova terra, e vocês vão habitar com ele para sempre. O consolo do povo de Deus é esse mais aqui. É esse mais que está dizendo, mas virá o juízo. Como que Deus está dizendo? Não fiquem com medo, porque vem o juízo, será estabelecido, e eles vão tirar o domínio do anticristo para o destruir, para desfazer até o fim. E o reino, Deus está dizendo, eu quero que vocês saibam que o reino, o domínio, a majestade e o reino debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Santo Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então esse mais aqui é o mais do consolo. É Deus dizendo assim, vocês não devem ser infantis achando que não vai ter perigo. Vai ter perigo, mas fiquem consolados, porque vem o reino dos céus. Então preste bem atenção nisso. Aqui eu quero fazer uma aplicação ampla para as suas vidas, meus queridos irmãos. Vocês vão enfrentar muitas lutas na vida. Vocês sabem disso, não sabem? Vocês sabem que vocês vão enfrentar lutas normais que todo mundo passa. Dificuldades, lutas na família, lutas no trabalho, dificuldades financeiras. Vocês vão enfrentar todo tipo de luta na vida. O cristianismo não é uma mensagem que diz assim, olha, venha para Jesus, que agora vocês não vão ter mais problemas, vai ficar tudo bem, tudo certo. Não. Jesus diz claramente, no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão ter dificuldades. Então estejam certos, meus caros irmãos, que vocês, eu e vocês, nós vamos enfrentar lutas. E esta semana nós não sabemos o que vamos enfrentar. Estejamos certos de que nós podemos enfrentar perseguições, além das lutas normais da vida, que todo mundo luta pelo pão de cada dia, todo mundo enfrenta trânsito, dificuldade no trabalho, lutas para conseguir as coisas, é difícil. Mas além disso, o cristão, o mundo olha para o cristão como um ser, um peixe fora d'água, uma pessoa esquisita, uma pessoa, no certo sentido, não é que o cristão tem que ser esquisito, não é isso. Mas é que o mundo olha para o cristão sentindo que o cristão não é igual a ele. E isso pode gerar perseguições. Isso pode trazer lutas, porque você é um cristão. Por exemplo, como um cristão, você talvez tenha que negar fazer algumas coisas e lucrar com algumas coisas que outras pessoas lucrariam. Como cristão, você talvez tenha que deixar de entrar por portas que se abrem para você, porque você diz assim, não, isso aqui é contra a minha fé. Isso aqui, se eu fizer isso, eu vou estar comprometendo a minha fé. Talvez você, como cristão, você possa, então, pela sua fidelidade, ser perseguido lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança. De alguma maneira, você vai ser visto como uma pessoa, de alguma forma, prejudicial para a cultura, para as formas dos outros pensarem. Mas o Senhor Jesus está dizendo aqui, o Senhor Deus está dizendo aqui, meus irmãos, que o nosso consolo deve estar na glória vindoura, no céu. Então veja que coisa importantíssima nós meditarmos nesta noite. Existe perseguição, existe possibilidade de perseguição. Sim. Não fique escandalizado. Essa é a primeira grande lição. Existe possibilidade de perseguição? Sim. Não tenha medo. Mas ponha os olhos, olha só o que o texto está dizendo. Ponha os olhos no andar de cima. Vocês lembram disso? Vocês lembram que nós temos falado aqui, que existem 2 andares, o andar de baixo e o andar de cima? Então o texto está dizendo assim, ponha os olhos no andar de cima. Põe os olhos na glória, põe os olhos no céu. Se você pôr os olhos na glória, você não vai ter medo.
Se você colocar sua fé em Cristo como Rei, que o que a Bíblia diz, irmãos? Que Ele morreu, que Ele foi humilhado, foi até a tumba fria, mas ao terceiro dia, domingo, dia do Senhor, Ele ressuscitou e Ele subiu ao céu. O que a Bíblia diz? Que Jesus está reinando agora. E Ele só está esperando, irmãos, Ele só está esperando entrar os eleitos. Enquanto não entrar o último, Ele não volta. Ele está apenas ministrando o evangelho a toda a terra por sua igreja, mas Ele já está reinando lá. E a igreja, Ele está cuidando da igreja. E aí o texto, a Escritura ensina que em breve Ele vai voltar. Então, qual é o ensino de toda a Bíblia? Ponha os seus olhos no Rei que está na glória, no Rei que está no céu, e você não vai ter medo de nada. Você não vai ter medo da luta no seu trabalho, você não vai ter medo das dificuldades que você enfrenta. Sim, você pode ter medo, nós somos seres humanos, nós podemos sentir medo, nos sentir ansiosos, nós podemos ter todas essas situações, mas o consolo vai estar em você meditar e lembrar que o seu Rei Jesus está no céu. Então, quando chega, irmãos, o problema, quando chega a doença, quando chega a enfermidade, quando chega a idade, quando chega a velhice, quando chega a fraqueza humana, onde estará o nosso consolo? O nosso consolo estará no céu. O nosso consolo estará naquele que reina, está no céu e que em breve voltará. E se porventura nós formos perseguidos, o nosso consolo estará de novo no céu. Como é que vocês acham, irmãos, que os cristãos primitivos, eles se entregavam? Tem histórias impressionantes. Tem histórias assim, irmãos, de nós olharmos e observarmos pessoas que se entregaram, que não retrocederam diante dos leões, diante da fogueira, diante de todas essas coisas. Por que essas pessoas enfrentaram a morte? Ninguém quer morrer, ninguém quer ser estraçalhado, ninguém quer passar por essas coisas. Ninguém quer ser queimado vivo. Mas por que essas pessoas elas foram até o final? Porque elas criam que Jesus estava no céu. E que quando elas fechassem os olhos aqui, elas iam ver a face de Deus na face de Cristo. Elas criam que em breve Jesus iria voltar. Eu quero lhe perguntar hoje à noite, você tem colocado o céu como sua esperança? Pense bem nisso, irmão. Eu peço para vocês pensarem nisso. Onde tem sido a sua esperança? Tem sido no seu dinheiro? Tem sido na sua saúde? Tem sido no seu trabalho? Tem sido naquilo que você quer alcançar como um sonho? Tem sido na sua família, nos seus amigos? Tem sido nas coisas daqui? Então você não pode ser consolado conforme o Evangelho. Preste bem atenção nisso. A nossa fé precisa estar no Rei Jesus. Se nós não pomos a nossa fé no Rei Jesus, não adianta, não vamos ser consolados nessa vida, irmãos. O consolo do povo de Deus, Jesus não disse que vai ser tudo fácil, não. Vai ser difícil. Mas o consolo nosso, não importando a circunstância, vai ser exatamente em Cristo. Meus queridos irmãos, não se desespere, olhe para Cristo, todo dia medite no céu, e se você fizer isso, duas coisas vão acontecer com a sua vida. Deixa eu lhe dizer. Primeiro, você não vai ficar apavorado e cheio de medo. Jesus disse lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu teria dito, eu vou preparar lugar e depois eu vou voltar para que vocês estejam para sempre comigo. Lá em João 17, no finalzinho, ele diz, Pai, a minha vontade é que os que me deste estejam comigo para que vejam a minha glória. Então ele está dizendo lá, olha, console-se no céu, medite na glória eterna, medite na herança eterna. Nós lemos aqui no Salmo 16, o salmista dizendo, as minhas linhas caíram em lugares deliciosos, ou seja, eu tenho uma herança maravilhosa. Então, a fé e a meditação nessas coisas consolarão o nosso coração, irmãos, e nos farão pessoas corajosas, não medrosas, mas corajosas. Não pessoas que vivem ouvindo discursos que põem medo aí na população, mas pessoas que têm serenidade, que têm tranquilidade, que têm paz, que quando conversam com os outros não ficam espalhando medo, porque está ouvindo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, nada disso. É paz, irmãos. O povo de Deus,
é chamado para espalhar a paz do Evangelho, a graça do Evangelho. Vocês sabem, não é? Que as pessoas têm uma visão do Apocalipse. Quando falam em Apocalipse, é a destruição, vai acabar o mundo, vai destruir tudo. Apocalipse na Bíblia é estabelecimento do novo céu e da nova terra. Não é nada de destruição. Destruição, sim, desse mundo pecador, mas o estabelecimento de um novo céu e de uma nova terra. E outra coisa também, que se você estabelecer sempre a sua fé no reino vindouro e na glória eterna, é que você não vai se deixar ser seduzido pelos discursos do anticristo, que são também discursos muito sedutores, que prometem benefícios aqui neste mundo, e não tem, meus irmãos. Essa terra vai pegar fogo, como eu lembrei do corinho antigo. Aonde é que tu vais morar? Né? Eu vou com Jesus morar. Eu vou estar com Jesus para sempre. E não se iluda com os discursos do anticristo. Vamos para a próxima lição, irmãos. A 8ª lição é o seguinte: o consolo e a esperança e o reino do povo de Deus está no Filho do Homem, no Deus homem, Cristo, que reinará eternamente. Somente, preste bem atenção nisso, somente em Cristo existe esperança pela fé. Nada há sem Cristo. Tudo em Jesus. Nada sem Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 13 e versículo 14? Acompanhe comigo aí, por favor. Veja o que o texto diz, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado, observe a linguagem do texto, foi-lhe dado a este filho do homem o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, o seu reino tal, que não será destruído. Então, é esse filho do homem que vai reinar. O reino dele é eterno e o reino dele é indestrutível. O reino dele não passará. Quando você combina esse versículo 14 com o versículo 27, perceba a harmonia. O 27 diz assim: o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que os santos do Altíssimo vão reinar por causa do Filho do Homem. É o Filho do Homem que é o rei, de fato. E a herança e o reino dos santos do Altíssimo depende do Filho do Homem. O que então nós podemos compreender aqui, irmãos? É que não há nenhuma consolação, nenhum reino, nenhuma esperança fora de Jesus Cristo, fora do Filho de Deus, porque foi Ele que veio aqui nos salvar, morrer na cruz, nos libertar dos nossos inimigos. Irmãos, na Escritura Sagrada, deixa eu falar para vocês aqui uma coisa. Eu sei que possivelmente vocês até já sabem disso, já ouviram sobre isso, mas é interessante nós lembrar. Existem 3 ofícios de Cristo, né? Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Aí vocês lembram que o ofício, eu vou falar primeiro dos 2 outros ofícios. Por que se diz que ele é sacerdote? Ele é sumo sacerdote? Porque lá no Antigo Testamento, os sacerdotes faziam o quê? Pegavam os animais e ofereciam, matavam os animais para que Deus perdoasse os pecados deles e do povo. Então, o sacerdote, ele era um intercessor. Por isso que Jesus, ele está tipificado nesse sumo sacerdote lá do Antigo Testamento. Porque Jesus também, ele vai oferecer um sacrifício para que o povo de Deus seja perdoado. Mas não vai oferecer animais. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é pelo sangue de Jesus
que nossos pecados são perdoados. Por isso Jesus é o sumo sacerdote. Nós só podemos ir a Deus. Toda oração é feita em nome de Jesus. Toda oração é em Cristo. Tudo que nós temos é nele, porque Ele é que é o nosso intercessor. É Ele que nos liga a Deus. E a Bíblia diz que Ele está intercedendo por nós continuamente. Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote celestial. Olha que coisa maravilhosa. Que nós estamos aqui agora e o nosso culto está sendo mediado, purificado, porque não é um culto perfeito, nós somos pecadores, irmão. Como é que Deus está aceitando um culto feito por pecadores como nós? Eu não sou perfeito, você não são perfeitos. Por que Deus aceita esse culto? Por causa de Jesus. Porque Jesus intercede por nós, porque Ele é o mediador, Ele é o sacerdote. Mas qual é o outro ofício de Cristo? Profeta. E profeta significa o quê? Exatamente aquele que traz todo o conhecimento espiritual. O profeta fala, anuncia Deus, mostra a palavra, o propósito, a Deus e os seus propósitos. Enquanto que o sumo sacerdote, ele leva o povo a Deus pelo sacrifício e liga o povo a Deus pelo sacrifício, o profeta traz Deus na palavra. O profeta faz Deus conhecido na palavra. Então Jesus é o verbo e a palavra. Jesus é aquele que estava aqui por trás de Daniel. Jesus está no Antigo Testamento o tempo todo. Daniel é um tipo de Cristo que traz a revelação. Nós não sabemos nada, absolutamente nada, fora de Jesus. Nós não temos nenhuma luz espiritual, nós não temos nenhum conhecimento de Deus, dos nossos pecados, da nossa necessidade espiritual, do plano redentor, do reino vindouro. Nós não temos nenhum conhecimento dessas coisas, a não ser pelo profeta, por excelência, que é o próprio Jesus. Então nós precisamos, como diz a nossa confissão de fé, nós precisamos do profeta por causa da nossa ignorância. Nós precisamos do sumo sacerdote por causa dos nossos pecados, que nós precisamos ser remidos, mas nós também precisamos do rei, irmãos. Nós precisamos do rei Jesus. Vocês já pensaram como é difícil ser crente, gente? Ser crente é a coisa mais difícil do mundo. E eu posso dizer assim para vocês, ser crente é impossível, a não ser que nós sejamos cuidados pelo nosso Rei Jesus. Vocês percebem que nós precisamos dele como Rei? Aqui, ele é apresentado a nós como Rei, porque nós precisamos. Irmãos, nós temos um inimigo para enfrentar, diabo, Satanás, o pai da mentira, que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, que nós temos que pôr toda a armadura de Deus, porque esse inimigo não é fácil. Ele seduziu a Eva no jardim do Éden. Ele sabe mentir, ele engana, ele é extremamente sedutor e ele age por trás. Quem é que está por trás do chifre falante? Quem é que está por trás, irmãos, dos perseguidores ao longo da história da igreja? Quem é que está por trás do anticristo? Eu disse para vocês que o anticristo será o homem, podemos dizer assim, mais endemoninhado da história. O homem que estará debaixo do poder de Satanás. Nós temos um inimigo terrível. Aquele terrível dragão que persegue a mulher no livro de Apocalipse. Aquele que vem contra a igreja. Aquele que persegue a igreja, seduz, engana, mente. Ele usa de várias artimanhas. Eu disse para vocês já que uma vez ele tem um cardápio variado. Ele usa com uma pessoa de uma coisa e vai usar de outra pessoa de outra tentação. Ele é terrível e é um inimigo terrível. Mas nós temos também, irmãos, a nossa própria natureza pecaminosa, nossa própria carne. Hoje eu estive conversando aqui com vocês. Vocês já prestaram atenção como nós temos dificuldade de orar, irmãos? Como nós temos dificuldade
de pegar esse livro todos os dias e meditar, como nós temos dificuldade de guardar o dia do Senhor, como nós temos dificuldade de buscar a Deus. Nós temos dificuldade, mas se eu chamar vocês para uma festa com bolo, chamar vocês para um passeio, chamar vocês para alguma coisa, sabe? Que desperte os olhos, que chame a atenção, que desperte o estômago, que desperte o prazer de cair numa água gelada, no igarapé. Não é. Vocês sabem que não tem dificuldade, como tem dificuldade para orar, como tem dificuldade para meditar nas Escrituras, como tem dificuldade para estar na igreja todo domingo, como tem dificuldade para buscar o Senhor. E nós temos esse mundo, irmão, sedutor. É um mundo extremamente sedutor. É um mundo que apresenta para você dinheiro, sexo, prazeres, fama. Promete para vocês um monte de coisa. Meus irmãos, nós precisamos do Rei Jesus. Porque é Ele que é o poderoso Rei. Você lembra de Davi? O que Davi fazia? Davi é um tipo de Cristo. Como todo tipo, muito fraco. Pecou, fez muita bobagem. Mas o que Davi fazia? Davi enfrentou Golias. Lembra disso? Lembra que Golias chegou na frente do povo de Deus e disse assim: quem vai me enfrentar? E blasfemava do Senhor, e blasfemava do povo, falava contra o povo de Deus, humilhava o povo de Deus. E Saul, o rei que não era do coração de Deus, não fazia nada. Era um covarde. Deixava aquilo acontecer. Mas Davi, jovenzinho, mas que já estava ali escolhido para ser o rei de Israel, disse: eu mato Golias. E eu vou vencer e proteger o povo de Deus. Davi é Jesus Cristo, que matou Golias, que matou Satanás na cruz, que matou a nossa carne, que nos libertou do mundo, que nos deu o Espírito Santo. E esse poderoso Rei, meus irmãos, que vai dar a vitória para vocês. É esse poderoso Rei que o apóstolo Paulo diz que nele nós somos mais do que vencedores, que nele nós já temos a vitória. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Você quer vencer a sua fraqueza, quer vencer as tentações de Satanás, as seduções do mundo, você precisa estar olhando todo o tempo para Jesus Cristo, como esse que é o sumo sacerdote celestial. Você vai a Deus todo o tempo por ele. Se você pecou, você confessa seus pecados. Você precisa olhar para ele como seu profeta. Você precisa ouvir ele falar com você todos os dias pela palavra de Deus. E você precisa esperar nele como o poderoso Rei que vai lhe dar a vitória. É isso que o texto diz. É isso que a Bíblia informa. E a Bíblia está dizendo aqui que ele é o Rei. Ele é o Deus homem que veio e venceu Satanás, o anticristo. E é pela fé nele, irmãos, que nós vamos vencer. Então eu lhe chamo nesta noite a todos vocês, a vocês se apegarem a Cristo pela fé. E não desistirem, mas prosseguirem. Lute contra a sua carne. Lute contra as suas fraquezas e seus pecados. Lute contra as seduções do mundo. Olhe para Cristo, se agarre nele. Porque nele, como o apóstolo Paulo vai dizer, nele nós temos tudo. Nele nós temos justificação, santificação, glorificação, redenção, todas as coisas. Jesus, sem Cristo nós não temos nada. Então, todos os dias nós temos que ir a Ele, nós temos que ir à cruz, nós temos que depositar a nossa esperança e a nossa fé no bendito Rei Jesus Cristo. E por último, irmãos, em nono lugar, aprendemos aqui a lição nos seguintes versículos. Eu convido vocês agora a lerem comigo os seguintes versículos. Veja o que diz o versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Leiam também comigo o versículo 19, meus irmãos. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, com cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E o versículo 28,
aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. A última lição desse capítulo, você percebe um Daniel abalado, quebrantado, diante da glória revelada de Deus na profecia. Você não vê um Daniel indiferente. Você não vê um Daniel, sabe, olhando assim, dizendo, tanto faz. Não, você vê um Daniel que o espírito dele, versículo 15, fica abatido dentro do corpo, que fica pensando naquelas coisas, que fica meditando. Você vê um Daniel curioso, que chega e pergunta, qual é a verdade disso? Versículo 16. Um Daniel, irmãos, que teve o desejo, versículo 19, de conhecer a verdade a respeito daquelas coisas. Um Daniel que, quando terminou o assunto, versículo 28, os pensamentos dele ficaram muito perturbados e mudou-se até mesmo o seu semblante. As pessoas, quando olhavam para Daniel, percebiam, o que Daniel tem? Daniel está diferente. Um Daniel que olhou para tudo que Deus estava falando com fé, compreendendo verdadeiramente, irmãos, que ali se tratava da palavra de Deus, da revelação de Deus. E isso despertou nele um impacto, quebrantamento e um desejo de conhecer mais, de saber mais. E ele foi então atrás dessa revelação. Deixa eu colocar aqui uma coisa para vocês. Quando nós ouvimos a palavra, cremos na palavra, verdadeiramente, quando nós ouvimos assim, irmãos, como palavra de Deus. Se for pegar ali 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer que os tessalonicenses ouviram a palavra como de fato ela é, como palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, eles deixaram os ídolos. Ou seja, nós temos que ouvir a pregação dominical, nós temos que tomar a pregação dominical, se ela for a exposição fiel às Escrituras, evidentemente, e assim deve ser. Nós devemos ser bereanos para ir à Bíblia e perceber se o pastor está pregando realmente a Bíblia. Nós devemos meditar continuamente nas Escrituras todos os dias, sozinhos, ler esse livro. Nós devemos reunir a nossa família e ler a Bíblia com a nossa casa, com a nossa família. Nós devemos fazer isso, irmãos, com fé, crendo que ali não é um livrinho qualquer, não é uma palavrinha qualquer, mas é a palavra de Deus. E a partir do momento que nós fizermos isso, irmãos, vai despertar em nós uma curiosidade. Nós não vamos ficar indiferentes. Nós vamos perguntar o que significa isso. E nós vamos atrás para procurar entender mais do que Deus já revelou. E na medida que nós formos estudando e buscando mais e mais esse conhecimento, meus irmãos, Deus vai descortinando para nós a sua palavra, vai mostrando para nós a sua palavra. E o que vai acontecer? Nós não vamos entender tudo. A vida cristã é um processo de busca, ouvimos a palavra, cremos na palavra, não entendemos tudo, buscamos entender melhor, aí recebemos mais conhecimento, mas aí então nós vamos crescendo, é um processo. E à medida que Deus for nos mostrando, nós vamos fazendo como Daniel. O que ele fez, irmãos? Ele guardou o assunto no coração. Isso significa duas coisas, que nós vamos guardar no coração o que nós já entendemos e nós vamos guardar no coração o que nós ainda não entendemos. Que sentido? Nós não vamos esquecer, não. Nós não vamos tratar a palavra de Deus com leviandade, mas nós vamos, isso aqui eu não entendi, mas eu vou continuar orando e meditando para entender cada vez melhor. Eu queria convidar vocês para isso. Essa é uma importantíssima lição de Daniel. Ele é um exemplo para nós de um homem que ouvia com fé, com reverência, ficava curioso, buscava saber mais, aprendia mais, guardava no coração, e aquilo que ele não tinha entendido, ele então esperava, guardando no coração. Ele fazia como Maria, que não entendia tudo, mas que guardava no coração. Meus irmãos, aqui ficam essas 9 lições.
eu vou pedir para vocês meditarem. Eu vou publicá-las de novo todinha no nosso grupo da igreja. Eu peço para vocês lerem, meditarem. Se tiverem dúvidas, venham falar comigo. Nós vamos juntos meditar mais e mais nessas verdades. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Amado Senhor, muito obrigado, porque nós podemos hoje à noite, Senhor, pelo Espírito de toda a graça, confiando na sua iluminação, meditar, completar os nossos estudos nesse grande e poderoso capítulo. Ó Senhor amado, guarda o nosso coração nessas verdades, possamos meditar nelas e possamos crescer no que aprendemos, Senhor, no estudo desse capítulo. Que assim seja. Abençoa a continuação dessas exposições. Nós vamos semana que vem, Senhor. Se o Senhor permitir, começar a estudar o capítulo 8. Que o Senhor abençoe muito a nossa igreja, para que mais e mais essas profecias encontrem lugar no nosso coração e nos edifiquem em Cristo Jesus. Que assim seja, para o seu louvor, para o nosso bem em Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos ler, meus irmãos, o trechozinho da confissão, já indo para o final do nosso culto de hoje. Convido vocês a lerem o ponto número 9, onde está a nossa leitura do trecho da confissão de fé. Nós vamos ler agora.